Então, hoje nós vamos encerrar o nosso conteúdo, o nosso assunto, e amanhã é só atividade, né? De acordo com o que está no cronograma, encerra-se amanhã, mas como a gente conseguiu, as nossas aulas estavam curtas, a gente conseguiu adiantar bastante coisa, né? A aula de hoje é um pouquinho mais longa também, então vamos lá. Mudanças cognitivas e encontradas no envelhecimento. Então hoje a gente vai falar basicamente das mudanças cognitivas que são encontradas no processo do envelhecimento. A gente sabe que os idosos eles têm muito problema, né, com a parte cognitiva, com o seu cognitivo, né? Isso é muito comum com a velhice. A gente vai entender um pouquinho melhor. Introdução. O processo de envelhecimento está associado a uma série de alterações cerebrais. Uma série de alterações cerebrais que conduzem a mudanças na capacidade cognitiva, nomeadamente no que respeita ao funcionamento da memória. Então, igual eu falei, né, temos muitas alterações, né, no processo aí. Deixa eu só fechar esse negócio aqui que fica fazendo barulho. Fica só fazendo barulho. Pronto. Igual eu expliquei pra vocês, a gente tem muitas alterações cerebrais, né? As funções cognitivas que mais podem sofrer o efeito da idade são a atenção, a memória, a capacidade perceptiva e espacial, as funções executivas e a velocidade do processamento. Então, basicamente, né, elas são ligadas ao processo cognitivo. Então, a gente percebe que a pessoa, quando ela vai ficando mais velha, né, ela já não consegue prestar atenção com a mesma qualidade, né? A gente fala uma coisa para ela já não consegue ter a mesma atenção, ela se dispersa muito rápido, ela não tem tanta atenção no que está fazendo, ela já não lembra, né? A memória já fica afetada, né? Eles já não lembram de coisas, onde deixaram as chaves, onde deixou o celular, né? Eles conseguem lembrar de coisas há anos atrás. A memória a longo prazo, aquela memória de coisas que aconteceram bem antigamente, ela não é afetada, né? Eles conseguem lembrar de várias coisas, mas às vezes não conseguem lembrar direito da propriedade, não conseguem lembrar onde deixou objetos, né? A memória a curto prazo, ela é bastante comprometida, né? E a velocidade, principalmente velocidade de processamento de informações, né? Que está muito ligada à atenção. Além deles não conseguirem prestar muita atenção, existe o fato também que eles processam as coisas de forma mais devagar, né, do que a gente, que pega ali muito rápido. Os idosos, eles têm essa dificuldade no processamento. Os prejuízos funcionais podem ter diferentes representações vida das pessoas. Pensamentos e comportamentos adotados por cada indivíduo frente a determinado estímulo podem influenciar diretamente na qualidade de vida das pessoas. Então, como a gente já falou, né? A perspectiva como as pessoas, o enfrentamento delas podem influenciar na questão como o idoso ele vai agir perante a esses processos do envelhecimento. Cada ser humano pensa, sente e age de forma variada diante de um evento estressor, diante de um evento estressante, né? Os diferentes mecanismos de estratégias utilizadas frente a cada situação são um conjunto de esforços cognitivos e comportamentais, utilizado pelos indivíduos como objetivo de lidar com demandas específicas internas ou externas. E aqui comeu um pouquinho, gente, olha, tem que arrumar isso aqui. Ao envelhecer, a maioria das pessoas se queixam mais frequentemente de conhecimentos cotidianos, né? Igual eu falei, eles têm uma dificuldade de adquirir as questões do cotidiano, novos conhecimentos do cotidiano, né? E a questão da memória também, né? Ele colocou alguma coisa no lugar, ele vai esquecer, né? Esse transtorno da memória é relacionado à idade. A memória é a capacidade para reter e fazer uso posterior de uma experiência, condição necessária para uma vida independente e produtiva, né? O idoso ele precisa
da memória, porque ele vai saber, ele precisa lembrar como agir, né? Como fazer suas coisas, onde ele deixou o celular, a chave, número de filhos, né? Para ele continuar sendo independente e produtivo. A partir do momento que ele já está com a memória muito comprometida, a gente já tem um problema. A cognição é o ato de conhecer e assimilar, organizar percepções, experiências e informações, formando o desenvolvimento, comportamentos, capacidades corporais e mentais. A cognição é o conhecimento, né? É o nosso cognitivo, como que a gente processa esse tipo de informação e assimila, né? As mudanças estruturais e psicológicas ocorrem no cérebro durante a velhice. As pessoas compulsivas, como jovens e adultos, tornam-se mais compulsivos quando mais velhas. A função mental apresenta declínio no envelhecimento. Então, gente, aqui é um fator chave sobre a compulsão, né? A gente sempre fala que os idosos, eles ficam teimosos, eles ficam compulsivos, eles querem fazer as coisas dele e eles vão lá e fazem, né? Eles são movidos pela compulsão. Então, o que acontece? Quando nós somos, né, novos e a gente tem essa compulsão como fator predominante no nosso cotidiano, no nosso caráter, né? E aí, quando envelhecemos, esse problema fica mais acentuado, né? O idoso, ele fica mais compulsivo ainda, né? Então, infelizmente, se somos hoje pessoas compulsivas, na velhice seremos o dobro de compulsibilidade. A demência. Demência é um distúrbio clínico decorrente de uma doença ou disfunção cerebral de natureza crônica e progressiva, na qual ocorre perturbação de múltiplas funções cognitivas, incluindo atenção e aprendizado, pensamento, orientação, compreensão, cálculo, linguagem e julgamento. Então, a demência ela pode vir acompanhada de uma doença ou de uma disfunção cerebral, né? E aí o que acontece? Ela especificamente atua dando problema nessas principais funções, na atenção desse idoso, né? Ele já tem o déficit de atenção e quando ele tem quadro de demência, ele tem o déficit de atenção aumentado, o aprendizado, o pensamento, ele já não consegue pensar com mais clareza, por isso que ele tem esses desvaneios, né? Fala algumas coisas sem muito nexo, a orientação de tempo e espaço, que dia é hoje, que ano estamos, aonde a gente está. Alguns deles começam a voltar a agir, por exemplo, muitos idosos, né, que vêm com quadro de demência, muitas vezes eles já são casados, moram com a família, e aí em algumas crises de demência eles esquecem que eles são casados, que eles estão com a família, e eles vão atrás de... Eles começam a agir como se eles ainda morassem com os pais, né? É muito interessante isso. Ai, deixa eu ver aqui esse negócio. Tá gravando aqui? Ah, tá gravando. Eles agem como se morassem com os pais, né? Ah, cadê minha mãe? Não sei o que, chama meu irmão. O meu irmão tá ocupado, não sei o que. Então isso é muito complicado, né? Isso é bem difícil para eles. Da demência, né? Estávamos falando da demência. Então, voltando aqui, que deu um erro aqui, a internet caiu tudo. Tá. Então, ele tem muito problema com essa questão do julgamento, né? Ele não consegue julgar de forma, né? De forma correta, né? Eu tava falando sobre que ele estava em casa, né, com a família e achava que estava em casa com os pais, então eles cobravam muito isso. Eu já vi casos de pacientes terem crises agudas desse jeito, né, então é bem complicado de lidar. A demência trata-se de um transtorno permanente, ficando o paciente incapacitado de desenvolver suas atividades, que requeira o uso de memória, concentração e aprendizado. Então não tem como reverter esse processo, né, da demência. Infelizmente, não tem como a gente reverter.
Demência senil do tipo Alzheimer. Ela envolve 55 a 75% dos casos de demência, né? Normalmente, quando a gente vê um quadro de demência, a demência ela é só um sinal, né, da doença de Alzheimer, tá? A causa é desconhecida e sua evolução é progressiva, de 2 a 4 anos ou 10 anos em alguns casos. Então, ela vai ali progredindo lentamente, né? Lentamente, de 2 a 4 anos ou até mesmo 10 anos, dependendo dos casos. Se continuar fazendo terapia, estimulando a cognição, né? Pode ser que demore 10 anos. A doença de Alzheimer é caracterizada por uma atrofia cerebral, diminuindo a capacidade de intelecto, mudança na personalidade e afetividade. O metabolismo cerebral fica alterado. Então, muitas vezes eles têm essa mudança de personalidade, essa mudança de afetividade, né? E atrelada à questão do cognitivo, né? Da memória, principalmente, que é um dos fatores mais predominantes na doença de Alzheimer. Atentar para a mobilidade física do cliente com Alzheimer. Ele começa a querer arrastar das pernas, ele esquece às vezes como anda. Essa limitação aumenta o risco de quedas e úlceras, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque ele começa a arrastar, ele esquece que tem escada, essas coisas. Ele vai esquecendo esses processos simples e aí a gente pode ter um problema, né, com a queda. A confusão mental geralmente aumenta à noite e a perturbação no hospital ou mesmo em domicílio pode aumentar. As respostas comportamentais ao se sentir ameaçado são gestos e atos agressivos, aumentando o tom de voz, inquietação e hostilidade. Então, ele vai, né, ficar mais agressivo, esse paciente, ele vai aumentar o tom de voz, a hostilidade. Então, é um outro sinal de Alzheimer. A demência vascular, ela nada mais é do que um déficit de irrigação sanguínea e morte neural. A gente sabe que o nosso cérebro ele precisa de irrigação constante, né? Sempre irrigação constante. Então, a demência vascular, ela está atrelada especificamente a esse processo de que não está indo sangue suficiente para o nosso cérebro, né? Está acontecendo algum problema e não está indo sangue suficiente, então ele fica com esse déficit de irrigação. Envolve de 10 a 20% dos casos de demência. O início é mais agudo e a evolução lenta. Então, quando ele inicia de uma forma bem aguda, ele tem quadros bem graves, bem sérios de demência mesmo, porém a evolução do quadro acontece de forma mais lenta. O delírio. O delírio é um estado de confusão mental aguda. É uma síndrome cerebral que se parece com a demência irreversível, mas é diferente clinicamente, pela presença de um estado turvo de consciência, atenção alterada e vigilância, né? Ele começa, como diz, né? Ele delira, né? O paciente, ele entra num estado de delírio mesmo, né? Ele tem essa alteração da consciência e ele fica em estado de vigilância porque ele acha que todo mundo está contra ele. Querendo ou não, é um quadro de delírio na cabeça dele. O início do delírio é súbito e sua causa pode ser tratada, né? A causa pode ser tratada e a recuperação é possível. Então, no caso do delírio, ele não é algo irreversível. O delírio ele pode ser revertido, né? A gente só precisa saber a causa desse delírio. Tratando a causa, a recuperação pode acontecer. Alguns pacientes ficam com algumas sequelas, mas é pouca. Alguns a gente consegue recuperar, né? Causas de delírio reversíveis, fisiológicas. A doença cerebral primária, o que seria um hematoma subdural, oclusão vascular, ataque isquêmico transitório, meningite, tumores cerebrais, hidrocefalia e uma contusão. Então, nesses casos, a gente trata essas causas, né? Se a gente conseguindo tratar essas causas, a gente consegue reverter o quadro de delírio. Continuando. A doença extracraniana. A extracraniana significa que é fora do crânio. Diminuição do déficit cardíaco, insuficiência cardíaco congestiva, oclusão vascular,
infecções bacterianas ou virais, no caso da tuberculose, pneumonia, endocardite, pielonefrite, cistite, verticulite e colecistite. Então, essas infecções bacterianas ou virais, a maioria são virais, elas podem estar ligadas a essa questão de causar delírio no paciente, principalmente a coleliciste, que parece uma coisa simples, mas eles têm muito problema de questão de... Ai, meu Deus, de metabolizar toxinas. Então ele começa a delirar e perder a noção. O paciente também, quando ele tem hepatite C, né? Quando ele tem hepatite C, que ele tem esse comprometimento bem grande no fígado, né? E o fígado a gente sabe que é um órgão que metaboliza toxinas, ele começa a ter problemas, né, de metabolização dessas toxinas, e aí essas toxinas vão para o cérebro. Então, quando ele está no nível muito avançado, na hepatite C, ele começa a ter delírios também e quadros de demência. Portanto, a atividade cognitiva diária e as atividades sociais e de lazer têm um efeito positivo no funcionamento cognitivo e são um fator protetor contra a deteriorização cognitiva. Então, ele tem que estar sempre estimulando o cognitivo, né? Está sempre estimulando, porque senão ele fica, né, propenso a vir a adquirir algum desses problemas do cognitivo. Aqui a bibliografia que eu usei. Opa. Agora a gente vai falar de imunizações e medicamentos no idoso. É uma parte bem interessante, bem importante, que todo idoso usa muitos medicamentos, né? Então, imunizações e terapêutica medicamentosa no idoso. Imunidade e envelhecimento. A função imune, ela declina com a idade. A imunidade depende do número de células que podem ser ativadas e do número de células filhas que podem ser produzidas por essa ativação no espaço de tempo entre o período de exposição ao agente agressor e a resolução do problema. Então, quando nós temos contato com algum agente agressor, seja ele um vírus, uma bactéria, o nosso sistema imune começa a ter uma resposta e ele começa a produzir novas células filhas, né? Ele começa a recrutar mais células para ele poder dar conta de conter esse problema, né? De conter esse agressor. E com a idade, né, essa produção de células filhas vai diminuindo e a resposta do número de células normais vão diminuindo também. Com o envelhecimento, todas as etapas desse mecanismo parecem estar modificadas, havendo perda da função celular e troca na habilidade em responder aos eventos da ativação. A resposta imune, ela é especificamente ativada pelos nossos linfócitos T, eles que são responsáveis por proteger o nosso organismo de agentes. As células T são as que têm maior vulnerabilidade aos efeitos deleteiros do envelhecimento, os efeitos fisiológicos do envelhecimento. Estudos têm demonstrado que nos indivíduos idosos, os linfócitos T têm sua capacidade proliferativa prejudicada, sua capacidade de haver novas células prejudicada, prejuízo na produção do fator de crescimento da célula. Então, igual eu expliquei, ele já tem essa dificuldade de crescimento, né, das novas células. Refere-se à deteriorização natural do sistema imunológico, produzido pelo envelhecimento. Envolve a perda de capacidade do corpo para responder a infecções e à memória imunológica. Então, nosso corpo fica com uma dificuldade de responder a todas essas infecções e a gente fica com a memória imunológica prejudicada. Por exemplo, quando nós temos contato a um agente, a nossa memória imunológica, ela guarda um pedacinho daquele agente para que quando aconteça novamente, a gente consiga, o nosso corpo ele já tem a memória de como combater, né? A memória imunológica. Porém, quando nós chegamos na velhice,
né? Igual a memória cognitiva, a nossa memória imunológica é afetada. Então ele começa a esquecer como agir com alguns agentes. Acontece muito com a gripe. A gente pega vários, né? A gente tem vários contatos com os agentes agressores da gripe, né? Várias vezes nós temos contato com o vírus da gripe. E a nossa memória imunológica, ela já guarda. Então, muitas vezes tem vírus da gripe que a gente espirra ali uns dias, fica meio ruim, mas nada muito grave, né? Já no idoso, a memória dele está afetada. Então, quando ele tem contato com esse vírus da gripe, ele já não consegue ter o mesmo processo igual quando a gente é novo, né? Ele já declina mais quando ele tem gripe, ele já fica mais tempo gripado. Essa gripe já pode ocasionar outros problemas, né? E muitos idosos ainda são internados por conta de uma gripe. Então, para vocês verem como a memória ela é afetada, né? Consequentemente, a principal manifestação clínica do envelhecimento imunológico é o aumento da susceptibilidade a infecções, sejam elas novas ou infecções crônicas. A vacinação. A Organização Mundial da Saúde preconiza a utilização de 3 vacinas principais para a pessoa idosa: a contra a influenza, o vírus da gripe, contra infecções pneumocócicas, contra o tétano e difteria, e hoje, né, vale acrescentar a vacina do Covid, né? Então, são essas 4 vacinas, né? Eu ainda não coloquei a do Covid porque ela não está preconizada especificamente, né? Ainda vai entrar direitinho no calendário vacinal. Mas a vacina do Covid também, né, é uma das vacinas que a Organização Mundial da Saúde preconiza. Então, essas vacinas aqui são os reforços, porque os idosos têm muito contato com esses vírus, essas infecções aqui, e nós temos que ter muito cuidado, né? O idoso, ele tem muito problema com pneumonia. Então, muitas vezes, por que ele toma a vacina de a pneumocócica e eles vão internados e pegam pneumonia, e às vezes é o motivo do falecimento? A memória imunológica está afetada. A gente dá o estímulo com a vacina, né? A vacina nada mais é do que, às vezes, pedaço de vírus, né? Vírus semelhantes ou do próprio vírus. No caso da pneumocócica, é um pedaço de vírus da pneumonia vivo. Então, ele entra no nosso sistema imunológico e fica um pedacinho dele lá guardado na nossa memória imunológica. Para quando pegarmos pneumonia, no caso o idoso pegar essa pneumonia, ele tem como combater com aquela pequena memória. Porém, a gente já sabe que a memória está afetada. Então, pode ou não ele conseguir combater, tá? Influenza, composta por vírus mortos, inativados. O vírus é morto, inativado. É um pedaço de vírus morto, né? Ela pode ser subcutânea ou intramuscular, tem uma dose anual, geralmente nos meses de março e abril. Mas isso depende muito da campanha, né? Para os idosos. Indicação: evitar complicações relacionadas à gripe, pneumonia primária viral pelos vírus da influenza, pneumonia bacteriana secundária, exacerbação de doença pulmonar e cardíaca. Então, ela não impede que as pessoas peguem a gripe, ela impede as complicações por outras doenças secundárias, né? Tem efeitos colaterais, como qualquer outra vacina, que é uma coisa, né, que nós sempre tivemos efeitos colaterais, dura 24, 48 horas, tem efeitos sistêmicos, mialgia, que é dor, tá? Febre baixa, mal-estar geral, né? E locais a gente tem dor, eritema, prurito no local de aplicação. Só para vocês entenderem essa questão dos efeitos colaterais, né? Contraindicado para quem tem hipersensibilidade aos componentes do ovo, porque ela foi produzida dentro de componentes de ovos, tá? Indivíduos com doença aguda ou febre no dia da aplicação. A pneumocócicas, né? As infecções pneumocócicas são mais comuns nos extremos da vida, em menores de 2 anos e maiores de 65 anos, né? Elas são muito comuns nessa idade. Composta por 23 sorotipos de pneumococos. Então, nós temos aqui 23 pedaços de vírus, né? Das variantes da pneumonia, né? E aí o armazenamento dela, né, a vacina intramuscular, e a pessoa tem que ter pelo menos uma dose da vacina durante a vida, né? Mas claro que quando a gente fica idoso tem o reforço. As indicações:
Evitar as infecções invasivas disseminadas, pneumonia, meningite e infecções do trato respiratório alto e baixo. É a bactéria mais comumente responsável por pacientes adultos hospitalizados devido à pneumonia comunitária, né? Que a pneumonia comunitária é essa que passa para várias pessoas ao mesmo tempo. Fatores de risco para infecção grave. A faixa etária, idosos com comprometimento na imunidade, né, que nós já temos os nossos idosos com comprometimento na imunidade, doenças de base, doença crônica, imunocomprometidos e indivíduos asplênicos. As recomendações: indivíduos acima de 60 anos com doenças crônicas, né? Adultos Ai, gente, peraí que minha língua fica presa. Esplenectomizados, portadores de doenças crônicas, imunodeprimidos. E os efeitos colaterais delas acontecem em menos de 48 horas e são locais: dor, eritema e edema, né? As contraindicações: somente a quem tem hipersensibilidade progressiva a alguns tipos de vacinas, né? Alergia mesmo aos componentes principais de uma vacina comum. A difteria e o tétano, né? Ele é composta por toxoides diftérico e tétano, né? É de via intramuscular profunda, administrada a cada 10 anos, podendo ser reforçada a cada 5, dependendo de ferimentos sujos, né? Então, o que é isso? Se você tem contato com prego, por exemplo, furou o pé e o local, né, está ali sujo, visivelmente pode haver, né, alguma contaminação, então eles fazem esse reforço. E aí a gente tem as reações adversas, as contraindicações, né? Isso aqui vocês podem ler um pouquinho depois. E agora a gente entra num assunto super importante, que é a polifarmácia, né? O que é a polifarmácia? Polifarmácia é o termo usado para descrever a situação em que vários medicamentos são prescritos simultaneamente, sendo uma prática clínica comum nas pessoas idosas. Então, é quando eles são prescritos vários remédios. O remédio da pressão, o remédio do coração, o remédio disso, o remédio daquilo, entendeu? A ocorrência da polifarmácia pode ser explicada pelo número de doenças crônicas que acometem os idosos, igual eu estou dando o exemplo aqui, né? Ele toma insulina, aí ele toma remédio para pressão, aí ele toma remédio para o coração e assim vai, né? Elevada a incidência de sintomas e a realização de consulta e tratamento com especialistas diferentes. Então, ele vai ser prescrito vários remédios, né, para esse idoso. Um idoso com vários distúrbios ou sintomas pode usar fármacos prescritos por vários médicos ao mesmo tempo, com o objetivo de tratar suas queixas agudas e crônicas. Além disso, pode automedicar-se com fármacos vendidos sem prescrição para aliviar queixas comuns, como indigestão, constipação, tontura, insônia, tonteira. Tonteira é engraçado porque é o jeito que os idosos falam, tonteira. Então, quando eles estão sentindo alguns outros sintomas, é fino, né, para eles irem na farmácia atrás de algum medicamento, ou até mesmo pegar o medicamento com o vizinho e falar: menino, esse remédio aqui é muito bom para insônia, toma ele aqui. Aí vai lá, o vizinho dá para o outro, né, eles compartilham a polifarmácia. Então, é muito comum. O envelhecimento é um processo biológico natural no qual as funções de diferentes órgãos tornam-se deficientes, alterando a atividade dos medicamentos. Então, o medicamento ele não vai atuar do mesmo jeito no organismo de um idoso, do mesmo jeito que atua no nosso organismo, né? Porque algumas atividades fisiológicas já estão comprometidas. Então, vamos lá falar dos medicamentos específicos dos idosos. Reações adversas a medicamentos em idosos. Idosos, eu só quero falar idosos. Definições. Reações adversas a medicamentos é qualquer evento, né, nocivo e não intencional que ocorre na vigência do uso de um medicamento para fins terapêuticos, diagnósticos ou preventivos em doses normalmente recomendadas. Então, isso aqui é a definição de uma reação adversa ao medicamento. O idoso, pessoa com 60 anos ou mais, né? Fatores de riscos para essa alteração nos idosos.
alterações farmacocinéticas e farmacodinâmicas próprias do envelhecimento, polifarmácia, frequentes interações medicamentosas, prescrições inapropriadas, né? Prescrever o medicamento que ele não está precisando naquele momento, deficiente formação médica para atendimento ao paciente idoso. Então ele sai passando um medicamento qualquer, né? Ele não quer saber se é idoso, ele sai passando medicamentos muito fortes, ele faz interações medicamentosas que não faz sentido, e aí o corpo do idoso pode até estar criando uma resistência a certos tipos de medicamentos. A gente tem que tomar muito cuidado, principalmente na questão de antibióticos, né? Eles podem estar adquirindo uma resistência bacteriana, né? Uma resistência bacteriana não, uma resistência aos antibióticos mesmo, né? A bactéria, ela pode estar criando resistência a esses antibióticos. Falta de atenção interdisciplinar, né? Falta de atenção na questão de como tomar essa medicação, falta de atenção na hora de passar a administração, né? Tá ali no posto de saúde, o médico prescreve um remédio que não tem nada a ver, aí a gente que está lá na sala de medicação faz o medicamento que está prescrito cegamente, sem entender de prescrição, sem entender de nada, e aí isso dá um problema tanto para o médico que prescreveu, quanto para nós que fizemos essa medicação. Então, uma coisa que eu falo para todos os meus alunos que passaram por estágio: estudem as reações adversas dos medicamentos, estudem diluição, para vocês entenderem e não fazerem o que está escrito na prescrição de forma cega, porque tem prescrição, o médico faz ali à toa, né, que a gente sabe que o remédio não faz sentido, que daquele jeito não é para ser diluído assim, porque pelo nosso conhecimento a gente pode ir lá e dizer para o médico: olha, doutor, isso aqui não é desse jeito, né? Essa prescrição aqui vai deixar o paciente assim, assim, assado, é um paciente idoso, não sei o que, entendeu? Então a gente também nós temos que estar atentos a isso. Erros de utilização pelo paciente: é para tomar um antibiótico a cada 12 horas, o paciente esquece, ele não toma hoje, não toma amanhã, ele toma a cada 6 horas, que ele acha que o efeito vai ser melhor. E isso daí mexe com toda a farmacocinética e a farmacodinâmica do medicamento, né? O idoso, alterações farmacocinéticas. Então, ele tem alteração da absorção, né? Redução da acidez gástrica, diminuição da velocidade de esvaziamento, né, desse organismo dele. Na distribuição, a gente tem redução de massa magra corporal, redução de água corporal, redução dos níveis de albumina, aumento da massa gorda. Metabolização, redução do fluxo sanguíneo hepático, redução do tamanho do fígado, redução de enzimas metabólicas. Então, esses são, né, as alterações que podem vir, que tem, né, no corpo do idoso, que podem alterar o efeito do medicamento. Alterações farmacocinéticas: a excreção, como é que ele vai excretar? Redução da taxa de filtração glomerular, né, 10% por década a partir dos 30 anos. Então, os nossos rins, eles vão perdendo a eficiência com o passar dos anos. A partir dos 30 anos, a gente tem redução de 10% por década. A cada 10 anos, a gente perde 10% da qualidade da filtragem dos nossos glomérulos. Redução do fluxo sanguíneo renal, 10% por década após os 40 anos, né? Que a gente sabe que nos rins passam sangue, né? Então a gente tem redução desse fluxo. Aos 70 anos, nós temos redução de até 40% a 50% na função renal, na ausência de nefropatias, né? Na ausência de doenças nos néfros. Então, esse idoso com 70 anos, a função renal dele já não funciona tão bem. Então, ele tem uma dificuldade de excretar toxinas, né? Fármacos eliminados pelo rim: ajustar conforme clearance da creatina. Então, a gente tem que ver a questão da creatina na urina. Então, o correto é pedir um exame de urina para ver a quantidade de creatina presente, porque depois de uma certa idade, ele não consegue mais metabolizar a creatina. Então, a creatina sai no xixi. Nível de creatina no xixi alto significa que a gente está com algum problema renal, tá? E essa aqui é a equação de
Cockcroft, né? Que eu não sei nem falar esse nome difícil, né? Isso aqui é o nível de creatina sérica que a gente tem que ter na urina, né? Então depois vocês dão uma olhadinha sobre isso. O idoso, alterações farmacodinâmicas. A farmacodinâmica é uma infinidade de modos dos quais as substâncias afetam o corpo após serem engolidos, injetados ou absorvidos através da pele. Quase todos os medicamentos entram na corrente sanguínea e circulam pelo corpo, interagindo em diversos locais-alvo. No idoso, ocorrem alterações próprias do envelhecimento a nível celular, que vão alterar as manifestações das drogas no organismo. Então, vão alterar essa absorção, né, do medicamento no organismo desse idoso. No sistema cardiovascular, né, a gente tem a insuficiência cardíaca, hipertensão arterial e o infarto agudo do miocárdio, né? Quando o paciente tem essas patologias, insuficiência cardíaca, hipertensão arterial e infarto agudo do miocárdio, ele vai usar essas medicações: hidroclorotiazida, enalapril, furosemida, espironolactona, digoxina, né? Todas essas medicações aqui ele pode estar usando. Claro que ele não vai usar todas essas medicações se ele tiver insuficiência cardíaca ou hipertensão, né? E no caso da hipertensão, ele usa losartana, captopril, né? Metildopa, muitas vezes. Então, depende muito. Tenham principalmente, gente, essa parte do slide, levem para a vida de vocês, porque vocês vão ter uma noção de mais ou menos os medicamentos que o paciente já vai estar tomando, se ele tiver essas patologias, né? Então, isso aqui é uma parte do técnico de enfermagem muito importante, vocês conhecerem o medicamento, né? Então, eu sugiro vocês, depois, creio que todo mundo, a maioria já teve farmacologia, né? A parte teórica. Então, peguem esses medicamentos, estudem para que eles servem, efeitos colaterais, porque vocês vão ver bastante na prática clínica de vocês essas medicações. No sistema respiratório, tá meio embaçado aqui, mas quando o paciente tem bronquite crônica ou pneumonia, ele vai usar o Atrovent, né, o Bactrim, o Forosec, né, e a clindamicina. Então, mesma coisa, ele pode estar usando algum desses medicamentos aqui quando ele está com essas patologias, tá? Ou mesma coisa, estudem essas medicações. Eu estou mostrando para vocês as medicações que os idosos usam, né? Principalmente quando eles têm essas patologias, que é muito comum, não tem como fugir disso aqui. Eles vão estar usando um desses medicamentos. Mas vocês têm a obrigação de se aprofundar. O sistema digestivo, quando ele tem úlceras duodenais e gástricas, CA de estômago ou colo, que é câncer, prisão de ventre, ele vai usar um desses medicamentos aqui. E o principal é o laxante, né? Quando ele está com prisão de ventre, principalmente laxante, né? Ou aquela gota do Zé. O sistema urinário, quando ele tem hipertrofia e câncer de próstata ou infecção urinária, né? Ele vai usar um desses aí. Cefalexina é muito usada para infecção urinária. Os idosos, eles têm muita recorrência de infecção urinária, tá? Por conta da questão que eles prendem muito xixi, bebem pouca água, né? E várias outras questões também do sistema imunológico está deprimido. Então, a bactéria, né, que causa infecção urinária, ela aproveita desse meio do sistema imunológico baixo e entra, né, no trato urinário. Mesma coisa, se ele tiver com uma dessas patologias, ele vai usar uma dessas medicações. Estudem essas medicações. O sistema hematológico, o sistema do sangue, se ele tem alguma anemia, ou se ele tem anemia, leucemia, né, ou linfoma, ele vai fazer uma suplementação de ácido fólico, vitamina B12 ou ferro, ou ter algum contato com os citotóxicos, né? Ou ele pode usar tudo isso. No caso da anemia, eu já vi, né, a gente usar tudo isso, suplementação de ácido fólico, vitamina B12, o ferro. Então, eles usam bastante. No sistema nervoso, né, se ele tiver a demência, que são doenças de Alzheimer, demência vascular e doença de Parkinson, acidente vascular cerebral, trombose e embolia cerebral, então ele vai usar alguns hipnóticos e sedativos, antidepressivos, né,
desagregadores plaquetários, né, heparina, azás. Então, ele vai usar medicamentos que tenham essa utilidade para o sistema nervoso. No sistema endócrino e metabólico, diabetes mellitus, alterações da tireoide, desidratação, insulinas e outros, antidiabéticos, hormônios da tireoide e o Puran, que é o T4, que também é reposição hormonal do T4, tá? Sistema reumático e ósseo, artrose, osteoporose, artrite reumatoide, fraturas no quadril, rádio e húmero, ele vai usar essas medicações, né? Carbonato de cálcio, mais vitamina D, paracetamol, ibuprofeno, diclofenaco, usa demais o diclofenaco para fraturas ou quando ele tem artrose, osteoporose, né? Lá no posto, quem foi comigo para estágio já sabe que o diclofenaco, né, é o nosso amigo quando o paciente tem algum desses problemas e às vezes quando ele não tem também, né, usa-se muito o diclofenaco. Alguns cuidados que devem ser sempre tomados quando se utilizar qualquer medicamento da terceira idade. Evitar o uso de medicação não necessária, procurar usar sempre que possível formas de tratamento que não utilizem medicamentos, como fisioterapia, por exemplo. Então, por exemplo, eles estão sentindo muita dor na coluna, tem dor na coluna recorrente, já tem esse problema, né, de coluna. A maioria dos idosos tem problema de coluna bem grave. E ao invés de procurar melhorar esse problema com uma fisioterapia, eles ficam se entupindo e o médico também fica entupindo eles de diclofenaco, por exemplo, né? Então fica ali dependente de um remédio para o resto da vida, sendo que ele podia ter uma qualidade de vida se ele procurasse um fisioterapeuta, se ele procurasse um profissional de educação física para fazer uma atividade física. Então é tudo uma questão de bons hábitos, né? Sempre iniciar tratamentos com medicamentos utilizando doses inferiores àquelas utilizadas por jovens. Então, a gente tem que tomar cuidado com relação a medicamentos para idosos. Eles não tomam doses comuns, eles tomam doses menores, tá? O aumento da dose deve ser sempre feito vagarosamente e deve ser evitado quando possível o seu fracionamento. Então, vocês sempre veem os idosos tomando meia pilulinha, né? É bem comum os idosos ali ser prescrito para ele tomar a metade de uma pílula, né? Ah, só uma parte da pílula, não sei o que, justamente por isso, porque a dose deles é muito inferior a uma dose comum. E aí, caso precise aumentar, tem que ser feito de forma progressiva, né, e devagar. Definir sempre o tempo de tratamento junto ao médico. Nunca tomar medicação por longo prazo sem conhecimento do médico. Sempre procurar saber com detalhes os possíveis efeitos colaterais do medicamento. Isso aqui é muito importante. Informar sempre ao médico todos os medicamentos que estão sendo utilizados e procurar saber eventuais reações entre os mesmos. Isso aqui também é muito importante por conta da polifarmácia, né? A gente tem que saber o que vai causar esses medicamentos juntos, qual problema pode ter. Evitar sempre que possível a utilização prolongada de medicamentos sintomáticos, por exemplo, laxantes, tranquilizantes, soníferos, vasoconstritores nasais, vasodilatadores. Sintomáticos são medicamentos que vão tratar os sintomas agudos. Não existe medicamento que deve ser tomado sempre, continuamente, para o resto da vida. Toda medicação deve ser reavaliada periodicamente, tanto em função do tipo de medicamento como também de sua dosagem. Os idosos têm muito isso, né? Ah, não, eu vou ficar tomando aqui, tô sentindo um negócio, vou ficar tomando. O médico passou uma receita 10 anos atrás e ele continua tomando o mesmo medicamento. Então, não. Ele sempre tem que ter um acompanhamento. O idoso, ele tem que ter um acompanhamento para o resto da vida, né? Com o médico, para saber se os medicamentos estão sendo absorvidos de forma correta, se ele não precisa diminuir a dose, se ele não precisa aumentar, né? Tem que ser um acompanhamento continuado. É importante que a enfermagem aprenda a manter-se informada e vigilante a respeito das interações medicamentosas, hábitos, noções de conhecimento e entendimento do paciente idoso, pois reconhecendo os medicamentos, as deficiências e capacidade do idoso em interpretar informações a ele fornecidas corretamente,
a equipe poderá agir em favor do idoso, realizando a supervisão necessária aos cuidados relacionados com a medicação. Assim, poderá reduzir a incidência de problemas sérios de interações medicamentosas potenciais no idoso, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado como área da enfermagem, né? Chegou uma prescrição, igual eu falei pra vocês. Tá no posto, chegou uma prescrição ali com vários medicamentos e uma interação louca. Só que essa interação vai causar isso e isso. Então, a gente vai ter que tomar assim, vai ter que tomar assado. Então, nós temos autonomia tendo conhecimento de farmacologia, de organizar essa questão medicamentosa. No hospital também a mesma coisa. Não, essa medicação aqui eu vou fazer às 14 e às 13 eu vou fazer, às 13 horas às 15, né? Vou fazer uma às 14 e às 15 horas eu vou fazer outra. Era pra fazer junto, mas não tem como fazer junto porque elas vão entrar em interação e vai acontecer isso e aquilo, né? Não, olha, essa medicação, por exemplo, um remédio para dormir. Ele demora 4 horas para fazer efeito. Eu não vou dar um remédio para dormir 10 horas pro meu paciente esperando que 11 horas ele vai dormir. Ou 9 horas. Não, eu vou dar mais cedo para quando realmente for a hora de dormir, ele já vai estar ali com sono, né? Não vai ficar aperreado, ansioso para dormir. Então, tudo isso, por isso que a gente tem que entender dos fármacos. É muito importante, porque nós temos a autonomia de organizar essa questão. Enfermagem e o cuidado, né? O enfermeiro, a equipe de enfermagem é responsável pela prestação do cuidado, por estar imbuído no contexto assistencial que deve transcender todas as barreiras pelo compromisso assumido pela profissão. Aqui a bibliografia, né? Se alguém quiser dar uma visitada depois na bibliografia. E deixei uma mensagem aqui. Dizem que a velhice é sinal de experiência. Você fica conhecendo todo tipo de remédio. Então, quando o idoso ele envelhece, ele tem muita experiência de remédio. Às vezes muito mais que a gente, né? Porque eles usam muitos medicamentos. Então, é muito engraçado isso, né? Vamos agora para o nosso último conteúdo. O nosso último conteúdozinho de hoje. A nossa aula tá boa. O nosso último conteúdo de hoje é esse daqui. Então, vamos tratar de um assunto muito comum nos idosos, né? Muito comum mesmo, muito sério, muito importante, né, que acontece com muitos idosos. E nós, que tem muita gente na turma também que eu sei que mora com avós, né, pais que são idosos, e nós também temos que ter essa sensibilidade de saber, né, o que fazer quando isso acontecer. Quedas e fraturas em idosos. Então, vamos para um casinho aqui. Dona Maria Aparecida, uma idosa forte e sadia de 83 anos, tem costume de tomar seu bromazepam para dormir. Isso aqui é parente do diazepam, tá, gente? É um remedinho para dormir. Mora sozinha com seu esposo, seu Ademar. Mas ele é mais enfraquecido, seu Ademar é mais enfraquecido. Ele ficou assim depois da isquemia cerebral que lhe deixou o lado esquerdo do corpo mais lento. Uma bela noite, preocupada com a viagem da filha com a família para a praia, não conseguiu dormir direito e teve a ideia de tomar mais um pedacinho do bromazepam. Então, provavelmente ela toma só uma bandinha. Normalmente esses remédios, né, para dormir, eles são prescritos só uma bandinha, para não deixar o idoso muito letárgico. Então, ele é prescrito só uma parte, metade do medicamento. Mas aí, né, a Dona Maria Aparecida, que estava preocupada, ansiosa, viu que ela estava muito nervosa e resolveu tomar o medicamento, a pílula inteira, né? Mais um pedacinho, que formou uma pílula inteira. Como toda noite, levantou-se para urinar. Só que desta vez, ao caminhar para o banheiro, teve uma tontura forte e caiu. Provavelmente essa tontura proveniente do medicamento, igual eu falei. Deixa o idoso muito letárgico essas medicações, por isso que elas são prescritas em doses menores. Então,
Ela sentiu essa tontura e caiu. Na queda, a entrada do banheiro, na entrada do banheiro, ela caiu na entrada do banheiro. Ela quebrou a perna, mais precisamente a cabeça do fêmur esquerdo. Ficou caída a noite inteira, pois não teve forças para se levantar, e seu marido não ouviu nada, dormindo a noite inteira. Quando a empregada chegou pela manhã, achou estranho que a patroa não tivesse ainda levantado. Qual não foi o susto quando encontrou a caída na porta do banheiro, toda urinada, falando coisas confusas e desconexas, pedindo para fazer o café de Ademar. Então, gente, imagina só essa situação, né? Essa situação é muito séria e muito grave, porque ela resolveu tomar um medicamento inteiro, né, sem nenhuma supervisão. O idoso, ele vai várias vezes urinar, ele precisa levantar, ele precisa ainda estar lúcido durante a noite. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com as medicações que deixam o idoso letárgico dessa forma. E aí ela sentiu essa tontura e caiu. Isso é muito comum, tadinha. Ela caiu. E aí ela ficou, né, confusa, falando coisas desconexas, porque imagina passar a noite inteira caída no chão, né? Ela não conseguiu levantar para urinar, então ela se urinou. Ela perdeu, né, a consciência. Isso é muito sério. Ela poderia ter vindo a falecer e teria encontrado, né, a secretária podia ter encontrado só o corpo, né? E isso é muito grave, né? Então vamos continuar. As quedas não são doenças, é claro, mas um dos piores eventos, uma das piores condições que levam a série de problemas e doenças em nossos idosos. Então, a partir dessa queda, né, ele pode vir a desenvolver vários outros problemas a partir de uma queda. A ocorrência de quedas por faixa etárias a cada ano. 32% acontece em pacientes de 65 a 74 anos. 35% em pacientes de 75 a 84 anos. 51% em pacientes acima de 85 anos. Então, são pacientes que a gente tem que tomar esse cuidado, né? Principalmente aqui, acima de 85 anos. No Brasil, 30% dos idosos caem ao menos uma vez ao ano, né? Tem deles que sofrem várias quedas, né, durante o ano. Não sofre só uma, né? Por N motivos. As estatísticas: 5% das quedas resultam em fraturas, 5% a 10% resultam em ferimentos importantes, necessitando cuidados médicos. Às vezes abre uma brecha e tem que fazer um ponto, né? Corta uma mão. Mais de 2/3 daqueles que têm uma queda cairão novamente nos 6 meses subsequentes. Então, aqueles que já caíram, 2/3 daquelas pessoas que já caíram pode vir a ter outra queda. Os idosos que caem mais de 2 vezes em um período de 6 meses devem ser submetidos a uma avaliação de causas tratáveis da queda, né? Ele pode ter ficado enfraquecido, né, com algum problema de enfraquecimento aí dos ossos, então ele tem que passar por uma avaliação, tá? Quando hospitalizados, permanecem internados o dobro do tempo, se comparados aos que são admitidos por outra razão. Então, as internações por idosos que tiveram lesão de queda, gente, é muito sério, porque eles ficam muito tempo. Eu já cuidei de idosos, meu Deus, a quantidade que tem de idosos no pronto-socorro por causa de quedas, não é brincadeira não, esperando cirurgia, ou então esperando melhorar, né, para poder ir para casa, ou às vezes até esperando, porque ele precisa de uma adaptação em casa, né? Depois que eles sofrem uma queda grave, que eles ficam hospitalizados, muitas vezes eles não voltam a andar da mesma forma. E aí eles precisam de adequações em casa, porque senão eles não conseguem voltar. Aí tem que ficar esperando. Então é toda uma problemática nessa questão da queda. As consequências, né? As consequências dessa queda podem ser físicas, psicológicas, sociais, podem vir imobilização, pode vir uma fratura, contusão, ferida, lesão neurológica, porque ele pode bater a cabeça, declínio funcional, hospitalização. Ele fica com aquele medo de cair novamente, então às vezes ele tem até medo de andar,
medo de voltar naquela região. No caso da nossa paciente no começo do slide, né, que ela caiu, ela pode vir a ter um trauma de levantar à noite para fazer xixi. Então imagina só, ela não vai conseguir mais levantar à noite para fazer xixi e isso vai causar outra problemática. Ó, abandono de atividades, né? Ele já não quer mais fazer as coisas sozinho, tristeza, sentimento de impotência, né? Rearranjo familiar e até a morte, né? Por conta dessa incapacidade que ele tem a adquirir. Condições e problemas de saúde que podem ocasionar quedas em idosos. O próprio envelhecimento, né, como a gente já discutiu, ele é uma condição que predispõe quedas, pois há uma lentidão dos reflexos posturais, dificuldades visuais, principalmente à noite, fraqueza muscular das pernas e braços, né? Então, ele já tem essa fraqueza, ele já perde um pouco da percepção, o reflexo dele ali, ele vai ver que ele está caindo, ao invés de se segurar em alguma coisa, ele cai. Igual a gente, quando está perto de cair, a gente se apoia em algum lugar. O idoso, ele já não tem mais esse reflexo. Por isso, a grande porcentagem das quedas, né? Lembrar que quanto mais velho for o idoso, maior o risco de instabilidade postural e de desequilíbrio. Então, ele já não consegue manter aquela postura dele, né? Ele já não consegue manter uma postura contínua. Ele já tem aquela postura mais passada para frente, né? Ele já não consegue olhar muito bem. Então, o desequilíbrio pode vir a acontecer. Condições e problemas de saúde que podem ocasionar quedas, né? Nós temos mais outros problemas visuais, como a catarata e o glaucoma, né? A gente sabe que os idosos, eles estão propensos, igual eu já expliquei para vocês, a terem, né, a catarata, o glaucoma, né? E muitas vezes eles não enxergam com tanta clareza, eles só veem uma coisa turva. Então eles não vão enxergar, por exemplo, buracos, escadas, móveis, eles vão tropeçar e cair. Questão de tapete, né? Tapete em casa de idoso tem que tirar, gente. Por quê? Porque ele pode escorregar, ele pode topar no tapete e vir a cair. Quando o idoso ele já está numa certa idade, a gente tem que tirar tudo isso. Tem que tirar tapete, tem que tirar esses criados mudos que ficam no meio da casa, puff, tudo tem que deixar o caminho livre para ele poder estar passando. Tá? O quanto mais livre tiver o caminho, mais a gente evita quedas. Essa questão de mesinha de centro, em sala, né? Tem que ser tudo retirado, tá? E aí algumas das condições são doenças neurológicas, como a doença de Parkinson e os acidentes vasculares cerebrais, né? São uma das causas de queda. Doenças ortopédicas, como a osteoartrose e a osteoporose também, né? São causas de quedas em idosos. O uso de medicamentos para dormir, né? Medicamentos para coração e hipertensão podem causar tonturas e pressão baixa, e aí nesse processo ele pode vir a cair, né? Igual no nosso exemplo. Quadros de incontinência urinária, principalmente quando houver a necessidade urgente de ir ao banheiro, levantando rápido da cama. Então, o que acontece? Eles têm essa incontinência urinária, então ele tem que sair correndo para fazer xixi. E aí, nesse processo de fazer tudo isso muito rápido, ele já tem esse problema de reflexos rápidos. Então, ele vai levantar bruscamente, pode vir a sentir tontura, pode vir a tropeçar em algum canto, algum móvel, se bater e vir a cair. Pisos escorregadios, com superfícies lisas, úmidas e enceradas, pisos irregulares, né? Igual eu expliquei para vocês a questão estrutural da casa, né? Ainda em construção, tacos soltos ou pisos quebrados, ó, tapetes soltos e desfiados que podem deslizar e causar tropeços, obstáculos no chão, fios elétricos, brinquedos, mesas pequenas, animais domésticos, né? Tudo isso podem causar quedas, né? Iluminação deficiente, luzes fracas iluminando mal os ambientes, ou luzes mal posicionadas causando reflexos direto nos olhos dos idosos. Então, a questão do perigo, ele pode estar na própria casa do idoso, né? Então, a gente tem que se atentar a essas coisas pequenas. Ah, eu sempre tive um rabicho ali no chão, porque nesse cômodo não tem tomada, e é pra ele, não sei o quê. Não, mas ele tá acostumado. Há anos a gente tem esse rabicho aqui no chão. Ele nunca tropeçou, não é agora que ele vai tropeçar. Sim,
é agora que ele vai tropeçar nesse fio, porque agora que ele está envelhecendo cada vez mais e o processo cognitivo está ficando deficiente, a visão está ficando deficiente, então às vezes ele pode nem lembrar que aquele fio tá ali. Ai, menina, eu nem lembrava que tinha esse fio aqui, eu nem lembrava que esse móvel estava aqui. Então é isso, mudar também os móveis de lugares, né? A gente tem que, porque o idoso ele já tem a memória comprometida, então a gente ficar mudando sofá de lugar, ficar mudando mesa, né? Quando ele chega lá no local, ele esquece que tem aquele móvel lá e ele vai lá e se bate, cai. Então, a casa do idoso, ela tem que manter um padrão, né? Para que ele crie esse padrão na cabeça dele. E mesmo com esse padrão, ainda temos o risco, né, dele esquecer e vir a tropeçar em algumas coisas. Então, todo cuidado é pouco. Ó, ambientes com várias tonalidades de uma mesma cor. Os idosos não distinguem com clareza esses tons. Móveis, chão e portas de uma mesma cor, causando confusão e risco de queda. Ó, camas de altura inadequada, baixa demais ou alta demais. Isso tudo, né, tem que levar em consideração. Cadeiras baixas e sem braço para apoio. A cadeira do idoso tem que ser, né, tem que ser de um tamanho padrão, ela não pode ser muito baixa e ela tem que ter o braço para o apoio. Sem apoio ele pode vir a se desequilibrar e cair para os lados, né? Então é todo um cuidado. E essas informações a gente tem que dar para a família, tá? Nós, como equipe de enfermagem, a gente não está aprendendo isso aqui para guardar, para usar em casa, né? A gente também usa em casa. Mas a gente também passa essas orientações para os filhos, porque os filhos não têm esse conhecimento igual a gente. Então, o idoso veio, ele já teve uma queda e fala com a família, olha, como é que é a casa de vocês? Ó, é interessante que vocês tirem tapete, é interessante que vocês tirem móveis frágeis, né, em corredores. É possível que vocês tenham que colocar corrimão nas escadas, que a escada não tenha degrau alto, né, que tudo seja antiderrapante, o piso, o vaso sanitário ele tem que ter apoio, né, tem que ter apoio nos box, né, banheiro é um local muito liso, então é interessante que tenha. Quando minha avó adquiriu uma certa idade, a primeira conduta lá em casa foi colocar apoio em tudo, corrimão. E olha que minha avó nunca tinha caído em lugar nenhum. Na verdade, graças a Deus, ela nunca teve queda, né? E aí a gente mandou colocar corrimão em todo local e no banheiro era cheio de corrimão. Ela odiava mesmo. Que ela dizia, vocês estão achando que eu sou inútil, que eu não consigo nem andar, agora eu tenho que ficar me apoiando nas coisas. Mas a gente colocou, deixou ela reclamar até, mas ela usava os corrimão, né? Quando ela sentia uma tontura, ela segurava no corrimão. Então ela falou, mas ela viu a necessidade, né? E é isso que a gente tem que fazer como equipe de enfermagem, né? É conversar com a família para mudar esses hábitos para evitar quedas ou para evitar novas quedas, tá? O calçado também do idoso, né, tem que ser apropriado, não pode ser aqueles emborrachados, nos solados ou chinelos de flanela, né? Até a sandália havaiana tem que tomar cuidado, porque ela sai do pé, eles tropeçam, né? Tudo isso tem que ser bem pensado. Orientar o idoso sobre o risco de queda e suas consequências, né? A gente tem que conversar com ele e com a família. Racionalização da prescrição de medicamentos, correção de doses e combinações inadequadas, igual a gente falou, né? Sobre a questão das doses inadequadas desse idoso, ele tem que ter um acompanhamento. Redução de bebidas alcoólicas, né? Ingestão de bebidas alcoólicas. Ficou aqui um em cima do outro, mas dá para entender, ó. Redução a ingesta pulou para cá. Ingesta de bebidas alcoólicas. Se o idoso ele faz, né, uso, ele tem que reduzir, porque isso também deixa ele desorientado. Avaliação anual, né, no oftalmologista, na audição e na cavidade oral. Avaliação rotineira da visão e dos pés. Medidas preventivas preconizadas pelas diretrizes de saúde do idoso. Então, a gente tem que estar fazendo sempre essas avaliações no idoso. Fisioterapia e exercício, como eu já falei, né? Elas visam o quê? Melhora do equilíbrio e da marcha, fortalecimento da musculatura proximal e dos membros inferiores, melhora da amplitude articular,
alongamento e aumento da flexibilidade muscular, atividades específicas para pacientes em cadeira de rodas, né, que existem. Não é só porque ele está na cadeira de rodas, não é só porque ele está acamado que ele não vai fazer atividade física, né? Identificação dos pacientes que caem com frequência, encorajando a superar o medo de nova queda através de um programa regular de exercícios. Idosos que se mantêm em atividade minimizam as chances de cair e aumentam a densidade óssea, evitando fraturas, né? Então, fisioterapia, os exercícios físicos, eles estão ligados, intimamente ligados à qualidade de vida desse idoso. A terapia ocupacional, né? Ela promove condições seguras no domicílio, né, identificando estresses ambientais modificáveis, orientando, informando e instrumentalizando o idoso para o seu autocuidado e também os familiares e cuidadores, né? Essa terapia ocupacional, muitas vezes quem faz é a gente da área da enfermagem, né? Fazendo toda essa questão de detecção de problemas, de aconselhamento da família. Avaliação com nutricionista para a correção dos distúrbios da nutrição. Ai, beber uma água aqui que minha garganta tá seca. Então, a gente tem que estar sempre tendo essa avaliação com o nutricionista, porque os idosos, eles têm muitos distúrbios metabólicos e nutricionais. O organismo dele, ele já não absorve a alimentação, né, os nutrientes como antes. Então, às vezes, ele tem que fazer suplementação. Então, tem que ter toda essa conduta de avaliação com o nutricionista. Denunciar suspeitas de maus tratos, né? Sempre que a gente detectar, a gente tem que denunciar esses maus tratos. Correção de fatores de risco ambientais, né? As barras de apoio, né? Igual a gente falou. Medidas gerais de promoção de saúde. Prevenção e tratamento de osteoporose, com cálcio, vitamina D, imunização contra pneumonia e gripe, orientação para evitar atividades de maior risco, né? Que seriam descer escadas, por exemplo, né, em idosos frágeis e desamparados. E essa é a bibliografia, né, da onde eu tirei a nossa aula, se vocês quiserem ir pesquisar também. E foi feito até uma campanha nacional de prevenção a quedas na terceira idade. Olha que legal esse banheiro, ó. Todo cheio, ó, tem uma barra aqui. Aqui, ó, tem barra para segurar no vaso e, né, no chuveiro sempre tem mais barras para cá. Então é muito importante porque as quedas, elas são acontecem com muita frequência no idoso, né? Eu acho que todo mundo aqui tem vô e vó e já sabe, né, que isso acontece com muita frequência. Então, gente, é isso, tá? Esse foi o conteúdo da nossa aula. Vou parar de exibir aqui o slide para deixar alguns recados para vocês, né? Esse foi o nosso último conteúdo. Como as demais aulas, né, pelo nosso cronograma, amanhã a gente ainda tinha essa aula sobre quedas, né? Mas no decorrer da semana a gente conseguiu adiantar, né, vários conteúdos, né? Hoje também a aula fluiu, né? Na gravação só tem 1 horinha de aula e um pouquinho. Então, tá bem tranquilo. Então eu consegui, né, adiantar o conteúdo para amanhã, eu só passar o estudo dirigido para vocês terem mais tempo para fazer o estudo dirigido. Então essa é a nossa última aula. Amanhã passarei apenas o estudo dirigido para vocês.